Vem comigo aprender a montar um esboço em Filipenses capítulo 3. Você hoje vai sair desse vídeo com um esboço aí completo sobre Filipenses capítulo 3. Pegue a sua Bíblia, pegue aí o seu papel e a sua caneta, porque nós vamos montar aqui esse esboço. Não é difícil. Quem já acompanha aqui alguns vídeos do canal já entenderam a estrutura, como é que eu faço no passo a passo. Então você vai aprender isso hoje, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos lá então. Suponho então que você pegou a sua Bíblia e pegou aí a sua caneta e o seu papel, né? E estou supondo também que você deixou já a sua Bíblia aí aberta em Filipenses capítulo 3, porque nós vamos trabalhar o capítulo 3 para montar então o nosso esboço. E o que é um esboço? O esboço é um esqueleto, tá? É onde você vai colocar ali, na verdade não é onde você vai colocar, o esboço são os tópicos da sua mensagem, porque você vai precisar desses tópicos quando você estiver pregando para você não esquecer de nenhum detalhe. Então você vai colocar ali o tópico, né? O tópico principal do que você vai falar, e aí você vai preencher com alguns detalhezinhos, por isso que chamamos de esqueleto. Aí tem o tópico, né? Aí você vai preencher, chama isso aqui de carnes, vai inserir as carnes aqui no esqueleto, músculo, etc. e tal, ok? Então vamos lá então. Veja, eu anotei aqui, ó, tá? A data foi a data dia 29/5. Talvez não vai dar para você visualizar, eu estou usando a câmera frontal do celular porque fica melhor para eu me guiar, tá? Então veja, coloquei a data, como vocês sabem, eu sempre começo. A cidade que eu estou é Boqueirão, então eu escrevi no papel Boqueirão, 29/5/2025, tá? Lições de Filipenses, capítulo 3. Coloquei o texto que vai ser, que eu vou fazer a leitura. É o capítulo 3, versículo 1 ao versículo 21. Tá? Coloquei o tema. E aí comecei a leitura e fui achando os tópicos que eu achei importante, né? Que eu encontrei aqui e percebi que seria importante esses tópicos para eu fazer uma mensagem e pregar, tá? Acho que dá para você ver aí, ainda que esteja com a câmera frontal, fica assim um pouco diferente, mas dá para você ver direitinho, ok? Então, eu coloquei aqui o seguinte, primeiro tópico, a vida de Paulo antes de conhecer a Jesus. Porque do versículo 1 até o versículo 6, ele vai trabalhar, ele vai falar quem ele era antes de conhecer Jesus, o que ele fazia, o que ele praticava, ele perseguia os cristãos, ele foi circuncidado, enfim, ele vai falar a sua trajetória antes de conhecer a Jesus. Mas depois ele vai informar quem ele se tornou depois que ele conheceu a Jesus. E a estrutura ficou dessa forma aqui, ó. Vou mostrar para você aqui na tela. Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar aqui o tema, tá certo? Depois o texto base. O texto é Filipenses capítulo 3, do versículo 1 até o 21. E agora eu comecei a inserir então os tópicos que eu havia colocado naquele papel, como eu mostrei aí para vocês, tá? Aqui coloquei uma pequena introdução, tá? Você pode colocar a sua introdução, falar quem foi que escreveu a carta, você pode colocar na introdução para quem foi escrita a carta, você pode colocar a data da escrita, tá bom? Tudo isso você encontra aí na internet, nos comentários bíblicos que você tem por aí, tá? Hoje com um clique você consegue encontrar tudo isso, tá bem? Mas vamos lá, o primeiro tópico então, como eu falei para vocês, foi esse daqui, ó. Eu coloquei esse tópico aqui que eu encontrei, fazendo a leitura do versículo 5, versículo 6, eu então encontrei a vida de Paulo antes de conhecer Jesus. Como eu falei anteriormente, ele vai contar que ele foi circuncidado, que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele vai falar que quanto à lei ele era fariseu. Enfim, nesse primeiro tópico eu fui enchendo aqui esse esqueleto com esses nervos, com essas carnes aqui, tá bem? Também
Coloquei aqui um comentário bíblico, coloquei também uma citação da escritora Ellen White. Ela diz que Paulo foi um homem sincero, mas sinceridade não salva o homem enquanto ele está sinceramente errado. O que ela está falando aqui é da vida de Paulo antes de conhecer a Jesus. O segundo tópico, tá na sua tela, é esse daqui, ó. A vida de Paulo quando conheceu a Jesus. Isso está no versículo 7 e versículo 8, tá certo? Note você que no versículo 7 e no versículo 8, Paulo então agora vai salientar, vai falar como que é a sua vida, ou como a sua vida se tornou a partir do momento que ele conheceu a Jesus, tá? No versículo 7, ele diz o seguinte, veja bem, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Você percebeu? Então, antes ele fala, né, da sua vida antes de conhecer a Jesus. Agora ele vai falar, né, no versículo 7 e 8, ele está salientando que agora tudo aquilo que ele tinha antes de conhecer Jesus, ele considera como perda, como refúgio, para ele não servir de nada. O mais importante era o agora, quando que ele estava falando, quando ele conheceu a Jesus. O agora, eu digo, é quando ele está afirmando que o mais importante era a sua vida com Cristo Jesus. E aí eu coloquei essa estrutura nesse papel e ficou dessa forma assim, ó. Então perceba como foi que ficou, bem organizado. Então nesse segundo tópico, ficou assim, ó, a vida de Paulo quando conheceu a Jesus. Após o encontro com Cristo, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Outra coisa aqui, ó. Considero tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Também agora coloquei o comentário bíblico, coloquei aqui uma citação da escritora Ellen White. Você pode colocar o comentário bíblico, você pode colocar uma citação de um autor que você aí tem mais familiaridade. Você pode colocar um comentário de Hernandes Dias Lopes, enfim, monte a sua estrutura. Eu estou dando aqui essa estrutura que eu montei. Você pode pregar essa estrutura também, tá certo? Agora, coloque algumas coisas de leituras que você fez, porque o sermão vai ficar mais rico quando você acrescenta algo daquilo que você leu, daquilo que você estudou. Eu estou te dando um panorama daquilo que eu estudei, daquilo que eu fiz, tá bom? Acredito que você consegue pregar esse sermão aí na sua igreja, tá? Do seu jeito e da sua forma, tá certo? E o terceiro tópico ficou assim, ó, vamos lá. Então o terceiro tópico ficou desse jeito aqui. Versículo 8 a versículo 9. Paulo considerava tudo como perda, né? Tudo Paulo considerava como perda depois que ele conheceu a Jesus. Então, para Paulo, Cristo era mais valioso que qualquer conquista humana. Então, para que eu ganhe a Cristo, versículo 8, versículo 9, e seja achado nele. Então, Paulo, o primeiro tópico ficou Paulo, antes de conhecer a Jesus. O segundo tópico é a vida de Paulo quando conheceu a Jesus e a vida de Paulo durante a sua caminhada com Cristo, né? Ficou aqui, considerava tudo como perda. O quarto tópico ficou assim, a vida de Paulo durante sua caminhada com Cristo. Então, o quarto tópico, Paulo vai falar da sua caminhada. Agora está caminhando com Cristo e esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo, ele vai agora salientar que a vida dele agora é uma caminhada com Cristo. A escritora Ellen White, ela diz que é perigoso fixar a mente no passado. O progresso cristão exige constante avanço. Então veja como é importante a sua mensagem ter uma estrutura bem organizada, ok? Um outro detalhe importante ficou aqui
no versículo 14. 13 e 14 é de onde saiu aqui esse tópico, e você pode acrescentar também o versículo 20, tá certo? Nesse quarto tópico, eu ainda coloquei 2 pontos importantes. Estava fazendo a leitura e percebi que esses 2 pontos importantes deveriam ser acrescentados, tá bem? Aí eu coloquei assim, ó, tá? Paulo sabia onde estava a sua pátria, tá no versículo 20. E no versículo 20, Paulo sabia quem ele aguardava. Então, ficou uma estrutura bem organizada, entendeu? Que dá para eu pregar uma forma ali bem estruturada, e as pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem vão conseguir assimilar com mais detalhes, porque tem as estruturas, tá certo? E aí, recapitulando aqui a estrutura, ok? A vida de Paulo antes de conhecer a Jesus, está no versículo 1 até o versículo 6. Segundo ponto, a vida de Paulo quando conheceu a Jesus, versículo 7, versículo 8. O terceiro tópico, a vida de Paulo durante a sua caminhada com Cristo, versículo 13, 14 e 20, ok? E o tópico seguinte, tá? Nós finalizamos ali com a vida de Paulo durante a sua caminhada com Cristo, onde eu acrescentei ali mais 2 subtópicos para dar mais uma melhorada, uma incrementada aí na mensagem, ok? Então, o vídeo de hoje era para te ensinar sobre isso, como que eu faço. Eu estou te ensinando coisas aqui daquilo que eu faço na prática, tá certo? Se você quiser saber como foi que ficou aquela estrutura bem organizada, bem bonita, tá? Eu vou te deixar aqui no card um vídeo, você assiste e você vai ver como foi que eu fiz. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Maranata!